Se você busca compreender as complexidades das relações e o crescimento pessoal sob uma perspectiva atemporal, convidamos você a se inscrever no canal A Teoria Oculta. Aqui, desvendamos verdades inabaláveis sobre o caráter, a disciplina e o caminho para uma vida com propósito. Junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta. Em A Teoria Oculta, desvendamos uma verdade incômoda. Um homem só começa a apodrecer no momento em que aprende a sorrir para aquilo de que deveria se afastar. Você não foi destruído por uma guerra, nem pela pobreza, nem mesmo por ela. Você foi destruído no dia em que começou a tolerar o colapso dos seus próprios padrões, apenas para manter uma mulher que não tem mais medo de te perder. Confúcio disse uma vez: o cavalheiro entende o que é moral. O homem pequeno entende o que é lucrativo. Mas os homens modernos, eles não entendem nenhum dos dois. Não perseguem nem a virtude, nem o ganho. Eles perseguem o caos com perfume no pescoço e orgulho no tom. Eles chamam isso de amor. Mas Confúcio chamaria isso de morte do Estado. E não era um coach de relacionamentos. Ele não falava em tweets. Ele era um homem que sabia que um lar desfeito gera uma nação quebrada. E o lar começa com o silêncio de um homem diante da desordem feminina. Você pensa que tem sido paciente. Você pensa que tem sido amoroso. Mas o que você realmente tem sido é medroso. Medo de medo de admitir que a mulher que você ama não tem disciplina. E se ela não tem disciplina, ela não pode te amar. Porque amor não é indulgência. Amor é contenção a serviço de algo maior. Disseram-lhe para procurar a beleza, mas Confúcio advertiu: a virtude não é deixada sozinha. Aquele que a pratica terá vizinhos. A mulher indisciplinada não tem vizinhos, apenas vítimas. Ela exige, mas não contribui. Ela acusa, mas não autorreflete. Ela prospera onde não há expectativas. E quanto mais você a deixa ficar, mais ela destrói o homem que você estava destinado a se tornar. O que a torna perigosa não é sua feminilidade, é sua liberdade de consequências. Não é seu corpo, é sua alergia à correção. Não é sua independência, é sua hostilidade à ordem. Ela é a mulher que transforma cada limite em um ataque. A mulher que confunde paciência com permissão. E a mulher que, sem nunca levantar uma arma, o deixará em ruínas, sorrindo para fotos morrendo por dentro. Confúcio acreditava que tudo o que é nobre começa no coração do indivíduo. E tudo o que é ruinoso começa quando o indivíduo permite que o mundo dite seu silêncio. Ele disse que ver o que é certo e não fazê-lo é falta de coragem. Então, deixe-me perguntar, irmão. Quando ela gritou com você em público e você não disse nada, isso foi amor ou covardia? Quando ela se vestiu de luxúria e chamou de empoderamento, e você engoliu seus instintos, isso foi apoio ou rendição? Existe uma mulher que todo homem deveria temer. E ela não vem com um rótulo de aviso. Ela vem com uma beleza tão alta que afoga sua lógica. Ela vem com trauma reembalado, como personalidade. Ela vem com lágrimas que nunca param e empatia que nunca começa. E acima de tudo, ela vem com o dom de fazer você se sentir como vilão quando tudo que você fez foi pedir a ela para crescer. Essa é a mulher que Confúcio temia. Não porque ela fosse má, mas porque era intocável. Intocável pela cultura. Intocável por princípios. Intocável por homens que ainda acreditam na paz. Ela não é corrigida, ela é celebrada. Ela não é responsável, ela é livre. Ela não é perigosa como uma cobra, ela é perigosa como um espelho. Porque quando você finalmente a vê claramente, você vê em quem você se tornou para mantê-la. E isso, Confúcio diria, não é amor. Isso é a decadência do espírito masculino disfarçada de compromisso. Há um estranho tipo de erosão que acontece nos homens. Não ruge como um terremoto. Goteja como um cano, vazando, pouco a pouco momento, até que o homem que antes andava como um leão, agora anda na ponta dos pés, como um inquilino, em seu próprio reino. Confúcio advertiu: quem não investigar o fundamento, terá problemas com a estrutura. Mas sobre que fundamento o homem moderno constrói hoje? Atenção, luxúria, lealdade temporária, uma captura de tela de felicidade que esconde 1000 humilhações silenciosas. Ele constrói sobre a emoção sem verificar a disciplina. Ele constrói sobre a paixão sem princípios. E então ele chora quando toda a estrutura cai, sem saber que ela nunca foi feita para se manter de pé. Você pensou que a mulher que te excita deve ser a certa para você. Você confundiu a correria do caos com o pulso do destino. Mas aqui está a verdade. A mulher que não consegue se regular acabará regulando você. Não através do amor, não através da sabedoria, mas através do medo, da culpa e da exaustão. Ela o drenará, hora após hora,
E quando você estiver vazio, ela dirá que você mudou. Confúcio ensinou que o homem superior se cultiva por causa da virtude, não da aprovação. Ele acorda cedo para disciplinar seu coração, não para ganhar aplausos. Ele fala não para ser ouvido, mas para preservar a harmonia. Então, pergunte-se, o que sua busca por mulheres modernas fez à sua harmonia? Quando sua casa se tornou um tribunal? Quando sua voz começou a tremer antes mesmo de você falar? Não há paz com uma mulher que odeia a paz. E muitas hoje não estão em guerra com você. Elas estão em guerra com o silêncio, em guerra com a calma, em guerra com os padrões. Se ela não está enraizada na vergonha, ela não está pronta para o amor. Confúcio foi claro. O início da sabedoria é chamar as coisas pelos seus nomes próprios. Pare de chamar disfunção de paixão. Pare de chamar rebelião de confiança. Pare de chamar seu abandono de compromisso. A mulher que todo homem deveria temer não é a que trai, é a que não precisa de razão para se sentir acima da correção. Ela é alérgica à liderança, mas viciada em controle. Ela vai te chamar de inseguro por ter padrões, fraco por ter sentimentos e tóxico por ter expectativas. Mas, irmão, expectativas não são opressão. Elas são arquitetura, elas são os pilares que protegem sua mente da tempestade de sua volatilidade emocional. E se você não definir as regras, ela o fará. E as regras dela são simples. Ela vence, ou você é o vilão. Esses são os únicos dois resultados. Você se dobra para mantê-la sorrindo, ou permanece firme e é demonizado. Não há terceira porta quando você está com uma mulher que acredita que a prestação de contas é abuso. Confúcio nunca disse que as mulheres eram inimigas. Ele disse que o caos era, e o caos veste muitas faces. Algumas delas, de tirar o fôlego. O homem superior não a culpa por ser o que é. Ele se culpa por esperar a paz de uma tempestade. Você não pode ensinar uma mulher que nunca foi ensinada a perder. E os homens modernos estão tão famintos de suavidade que confundem disciplina com crueldade. Mas a verdadeira disciplina feminina não é crueldade. É a forma mais rara de amor. O tipo de amor que não desculpa seu próprio dia ruim. O tipo de amor que se desculpa sem teatralidade. O tipo de amor que não busca uma coroa, apenas a chance de proteger seu reino. No entanto, os homens hoje se casam com rainhas da desordem e esperam que o palácio permaneça de pé. Eles confundem crítica com comunicação. Eles acham que ser gritado significa que estão sendo amados intensamente. Não, meu irmão. Você está apenas acostumado à guerra. Confúcio não queria que você fosse amado intensamente. Ele queria que você fosse amado corretamente. O homem moderno entra nos relacionamentos como um mendigo com uma coroa. Realeza no sangue, mas pobreza na memória. Ele esquece quem é, o que vale e, pior, o que deve proteger. Confúcio ensinou que o primeiro dever de um homem é consigo mesmo. Não por ego, mas por alinhamento. Ser capaz de praticar 5 coisas em todo o céu, disse ele. Constitui a virtude perfeita: gravidade, generosidade de alma, sinceridade, seriedade e bondade. Mas como um homem pode ser generoso com o mundo quando a mulher mais próxima o drena diariamente e chama isso de crescimento? Como ele pode ser sincero quando deve censurar sua verdade apenas para impedi-la de explodir? Como ele pode praticar a gravidade quando ela zomba de sua seriedade e confunde seu silêncio com fraqueza? Você não foi projetado para ser uma esponja emocional. Você foi projetado para ser um pilar, mas os pilares desabam quando carregam mais do que foram construídos para suportar. E a mulher indisciplinada, aquela sobre a qual Confúcio advertiu, nunca parará de adicionar peso. Ela não quer paz, ela quer evidências de sua obediência. Sua exaustão é a prova de que você se importa. Suas lágrimas são os recibos do seu amor, e seu silêncio é todo o espaço que ela precisa para escrever a história de sua derrota. É por isso que Confúcio atribuía um valor tão sagrado ao ritual, não como superstição, e sim como ordem tornada visível. O ritual é a forma como o caos aprende limites. É a disciplina do movimento, o ritmo da dignidade. Na China antiga, até como se sentava à mesa importava, porque tudo era um espelho de auto-respeito. Mas hoje, os homens convidam mulheres à mesa que a viram, e depois se perguntam por que se sentem famintos. Você janta com a desordem, então pergunta por que perdeu o apetite pela vida. Mas vamos contar a verdade que ninguém quer ouvir. Alguns homens precisam dessas mulheres. Alguns homens as procuram não para serem amados, mas para serem punidos, porque secretamente acreditam que merecem a dor. E enquanto ela estiver gritando, enquanto ela estiver dificultando, isso deve significar que ela é real. Não, isso apenas significa que seu mundo interior já está quebrado.
e ela é o eco de suas feridas. Confúcio lhe diria que esta é a vida do homem pequeno. O homem, cujo autocultivo parou no espelho, ele parece forte. Ele parece sábio, mas por dentro é um menino assustado, buscando validação através da volatilidade feminina. E pior, ele confunde caos com profundidade. O cavalheiro tem vergonha de falar mais do que agir, disse Confúcio. Mas a mulher por quem você se sente atraído nunca para de falar. E o homem que você se tornou nunca para de explicar. Você fala, ela distorce. Você explica, ela escala. E você pensa, talvez se eu a amar melhor, ela finalmente se acalme. Não, meu irmão, ela se acalma quando você se torna inabalável. Quando você constrói sua vida com a suposição de que nenhuma mulher está acima da substituição. Quando sua paz se torna mais importante do que sua cama. Quando sua missão se torna mais poderosa do que sua culpa. A mulher que todo homem deveria temer não é a que vai embora. É a que fica e garante que você desapareça lentamente. Ela o apaga com beijos, o distrai com necessidades, religa seu senso de justiça a usar suas emoções como arma. E quando você finalmente enxerga claramente, já começou a se desculpar por pedir a ela que fosse decente. Confúcio não pediria que você gritasse. Ele pediria que você se retirasse, se elevasse, mantivesse a linha. Não com volume, mas com ausência. Não há maior disciplina do que se retirar de uma mesa onde a dignidade não é mais servida. Não com raiva, nem com desespero, mas com uma resolução silenciosa e irreversível. Esse é o começo da virtude. E a virtude, meu irmão, é a última coisa que essas mulheres temem, porque sabem que não pode ser manipulada. Chega um momento na vida de todo homem em que ele deve escolher a paz ou a performance. E a maioria escolhe a performance, não porque seja certo, mas porque a paz exige solitude. E a solitude aterroriza homens que nunca foram ensinados a ser completos sozinhos. Confúcio disse: a força de uma nação deriva da integridade do lar. No entanto, olhe ao redor. Homens modernos exibem sua masculinidade como um ato desesperado de teatro. Não para seus irmãos, mas para mulheres que nem sequer respeitam o espetáculo. Você usa perfume de grife para ser sentido, levanta pesos para ser observado, constrói riqueza para ser escolhido, ainda assim permanece vazio. Porque nada que você constrói importa quando é dado a uma mulher que não reconhece a estrutura como sagrada. A mulher que todo homem deveria temer não é barulhenta. Ela é sutil. Ela não o destrói em um dia. Ela infecta seu código. Ela questiona seus padrões, até que se tornem negociáveis. Ela transforma seu não em talvez, seu talvez em desculpa, e sua desculpa em um ritual de submissão. E você chamará isso de amor, até que um dia acorde estranho aos seus próprios princípios. É por isso que Confúcio deu tanta ênfase à retificação dos nomes. A ideia de que quando as palavras perdem seu significado, as sociedades desabam. Quando o amor se torna manipulação, quando o forte se torna incorrigível, quando o independente se torna hostil, você não apenas perde a linguagem, você perde a realidade. A mulher indisciplinada é uma mestra do abuso da linguagem. Ela diz apoio quando quer dizer permita-me. Ela diz comunicação quando quer dizer submeta-se à minha narrativa. Ela diz respeite-me enquanto desrespeita você. E se você ousar apontar isso, ela o chamará de controlador. Mas Confúcio não se confundiria. Ele não se desculparia pela clareza. Ele diria: as palavras devem ser corrigidas novamente. Amor não é drama. Força não é rebelião. E feminilidade sem disciplina não é divina. É destrutiva. O que ela teme? Não sua raiva, não seu silêncio, não sua retirada. Ela teme o momento em que você se lembrará de quem você é e agirá como tal. Ela teme o homem que não precisa mais de seus humores para validar seu valor. Ela teme o homem que não discute porque já está se afastando. Ela teme o homem cuja presença não está sujeita à negociação. Você nasceu para a grandeza, não para o Confúcio. Confúcio nunca lhe disse para dominar as mulheres. Ele lhe disse para dominar a si mesmo. Ele disse: as expectativas da vida dependem da diligência. O mecânico que deseja aperfeiçoar seu trabalho deve primeiro afiar suas ferramentas. Mas os homens hoje não afiam nada. Eles aspiram. Eles chamam de paciência. Mas não é paciência, é paralisia. E você se pergunta por que ela não confia em sua liderança. A mulher que todo homem deveria temer não é apenas indisciplinada. Ela não se impressiona com sua bondade. Ela interpreta sua compaixão como fraqueza, sua honestidade como vulnerabilidade, seu esforço como submissão, e não parará até que você concorde com sua crença tácita
de que você foi feito para servir as emoções dela. Confúcio diria: não, o homem é o alicerce, e o alicerce não cede, não por arrogância, mas por responsabilidade. Porque se a estrutura se dobra, toda a casa morre. E um homem que permite que o caos defina o humor de seu lar, logo se verá orando por paz em um templo que ele antes governava. Então, pare de orar para que ela mude. Comece a lembrar quem você era antes de se esquecer, para mantê-la interessada. Comece a se tornar um homem cuja energia exige disciplina, não através de palavras, mas de presença. A mulher que teme a disciplina é a mulher que nunca foi convidada a crescer. E se você permitir que ela permaneça a mesma, você não a está amando. Você está permitindo a estagnação dela e chamando isso de romance. Um homem não se afoga no oceano. Ele se afoga quando esquece como nadar. E a maioria dos homens modernos está afundando em relacionamentos. Não porque as mulheres sejam perigosas, mas porque nunca aprenderam a respirar no caos, sem chamar isso de amor. Confúcio nunca imploraria uma mulher para entendê-lo. Ele moldaria o mundo pelo exemplo, não pela explicação. Ele disse: as expectativas de um homem nobre são colocadas sobre si mesmo. As expectativas de um homem pequeno são colocadas sobre os outros. No entanto, hoje, ensina-se aos homens que definir padrões é opressor e ceder à disfunção é maturidade. Então, sejamos brutalmente honestos. Você nunca foi ensinado a avaliar uma mulher. Você foi ensinado a atraí-la. Você foi ensinado a enviar-lhe mensagens de texto, elogiá-la, agradá-la, seduzi-la, mas nunca foi ensinado a testar seu espírito, a observar como ela reage quando negada, a observar como ela lida com o tédio, a medir sua disciplina quando ninguém está olhando. E assim, você escolheu mulheres que se apresentavam bem, mas que careciam de formação. Formação não é charme, não é carisma, não é nem mesmo beleza. É a infraestrutura invisível de uma alma que compreende a ordem, que respeita os limites invisíveis de tempo, tom, sincronia, tensão. Mas a mulher que todo homem deveria temer não tem formação. Ela é linda, sim, mas é informe. Ela se adapta ao que você quer até que se canse. Então ela se reforma em uma nova performance para o próximo homem. E o que a torna perigosa não é apenas o que ela faz a você, é no que ela te transforma. Você se torna reativo. Você se torna apologético por sua masculinidade. Você atrasa sua missão. Você modera sua verdade. Você troca seu propósito pelo conforto dela até que não esteja mais construindo. Você está gerenciando. Você gerencia seus humores. Você gerencia suas reclamações. Você gerencia suas palavras como um negociador de reféns, rezando para que sua próxima frase não desencadeie outro colapso. E lentamente sua confiança também se torna uma performance. Confúcio advertiu que quando a ordem é perdida, o caos não gritará. Ele virá com risadas e presentes. Ele virá com lágrimas e ternura. Mas o teste nunca foi como ela te trata quando você a agrada. O teste é como ela te respeita quando você a nega. Se ela não consegue perder uma discussão sem te punir, se ela não consegue aceitar uma correção sem atacar seu tom, se ela não consegue ficar em silêncio sem precisar de atenção, ela não está pronta para você. Porque uma mulher que teme a disciplina sempre travará guerra contra a sua paz. E essa é a guerra que os homens modernos estão perdendo. Não contra as mulheres, mas contra seu próprio medo de ficar sozinho com seus padrões. Confúcio acreditava que antes de moldar o mundo, você deve moldar a si mesmo. Antes de pedir paz, você deve se tornar ela. E antes de permitir que uma mulher entre em sua vida, ela deve primeiro ser capaz de viver sob o peso de seus valores sem desmoronar. Mas se seus valores são flexíveis, se seus limites são negociáveis, se sua paz está à venda, então você não atrairá um parceiro, mas um artista. E no momento em que você parar de aplaudir, ela irá embora. Não porque você a decepcionou, mas porque você finalmente acordar. Acordar não é um momento, é uma decisão, uma revolta, uma declaração. Não financiarei mais a desordem com meu tempo. Não confundirei mais acesso com intimidade. Não confundirei mais ruído emocional com profundidade. A mulher que todo homem deve temer não é uma mulher de forma alguma. Ela é um teste, um espelho vivo do seu autorrespeito. E se você falhar em se afastar dela, você não está falhando com ela. Você está falhando com seu próprio destino. Há um momento na vida de todo homem em que a névoa se dissipa. Não porque o caos termine, mas porque ele finalmente para de mentir para si mesmo.
Ele para de fingir que ela vai mudar. Ele para de fingir que seu sacrifício será suficiente. Ele para de fingir que sua exaustão é um sinal de amor, em vez de um sinal de lento suicídio espiritual. Confúcio disse: a força de uma nação deriva da integridade do lar. Mas como pode haver integridade quando o alicerce é construído sobre o compromisso de princípios? Como um homem pode liderar quando sua coroa é usada com culpa em vez de propósito? Homens modernos não estão quebrados porque perderam mulheres. Eles estão quebrados porque perderam a disciplina de se afastar das erradas, porque trocaram o silêncio interior por afeto exterior, porque adoraram o conforto e o chamaram de compromisso. E agora dormem ao lado de mulheres que não os respeitam, trabalham para futuros que não possuem, e se desculpam por instintos que lhes foram dados pela natureza, afiados pela história e abandonados pela cultura. Mas aqui está a verdade que Confúcio sussurraria se estivesse sentado ao seu lado hoje. Você não está aqui para ser agradado. Você está aqui para se tornar inabalável. E esse tipo de homem não persegue o caos em forma de curvas. Ele não constrói castelos em terreno instável. Ele não troca sua missão por seus humores. Ele a estuda antes de amá-la. Ele observa como ela fala com o garçom. Ele ouve como ela fala sobre o pai dela. Ele presta atenção quando ela está com raiva. E se o que ele vê falta estrutura, gratidão, paciência ou vergonha, ele se afasta. Não com ódio, mas com alinhamento. Porque nenhuma beleza pode justificar dormir ao lado de uma tempestade sobre a qual você foi avisado. E é isso que esta narração é, irmão. É um aviso, não meu, mas de uma mente antiga cujos ensinamentos sobreviveram a impérios. Confúcio não era um monge em uma caverna. Ele era um homem que olhou para o caos e disse: ordem não é um sonho, é uma decisão. Você deve decidir. Não o amar, mas o que proteger. Sua paz, seu ritmo, sua voz, sua clareza masculina sagrada. Porque no final, existem apenas dois tipos de mulheres: aquela que respeita seus valores e constrói com você, e aquela que dobra seus valores e lentamente o quebra. A primeira exige paciência, liderança e clareza. A segunda apenas exige que você permaneça fraco. Então, se você estava esperando um sinal, este é o momento. Se você tem duvidado de si mesmo porque ela diz que seus padrões são muito altos, esta é sua confirmação. Se você tem se desculpado apenas para evitar que ela exploda, esta é sua emancipação. Chega de aplaudir a disfunção. Chega de negociar com a instabilidade. Chega de confundir feminilidade com liberdade de responsabilidade. E chega de se encolher para manter a paz em uma guerra que ela começou. O homem em que Confúcio acreditava, o homem superior, não é raro porque é perfeito. Ele é raro porque se recusa a trair sua própria ordem. Seja esse homem. E se esta mensagem cortou sua alma como uma lâmina de verdade, compartilhe. Porque em algum lugar, outro homem está dormindo ao lado da mesma tempestade da qual você acabou de escapar. Curta, compartilhe, inscreva-se. E se você acredita que esta mensagem deve alcançar mais homens, apoie o link na descrição. Não por mim, mas por cada homem, ainda se afogando no silêncio, perguntando se isso é Anawa.